Saúde! Estamos de volta. Nesse segundo bloco, a gente continua falando sobre vitiligo. A gente teve no primeiro bloco, né, a doutora Michele Diniz, dermatologista. A gente entendeu muito sobre vitiligo, entendeu a relação emocional de vários outros problemas de pele, que a gente literalmente sente na pele, nosso maior órgão, e como isso impacta também a nossa emoção, a nossa saúde mental, e a gente entendeu muitas questões ligadas ao vitiligo. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai também continuar falando sobre vitiligo, mas com alguém que literalmente vive na pele essa situação. E com muito orgulho, e que ajuda também a descriminalizar essa questão. Descriminalizar não é a palavra certa, mas tirar o estigma, tirar o estigma que existe quando a gente fala sobre vitiligo. Vamos lá falar com a Natália Deodato, foi minha favorita no BBB, eu torci muito por você. Bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar, Natália, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando principalmente sobre esse assunto que me representa, né, tanto. E realmente é uma forma de quebrar esses tabus e poder trazer mais informação e conhecimento à sociedade, porque esse assunto é um assunto muito pouco falado, é um assunto muito pouco comentado. Então, assim, é uma honra e um prazer imenso. Muito obrigado também por você estar aqui conosco. Como é que você, quando é que, fala um pouco assim da sua trajetória, Natália, com relação a você entender, ter esse empoderamento de falar sobre isso, onde é que você percebeu que a sua atitude poderia ser útil para que outras pessoas pudessem também pudessem ter esse acolhimento quando a gente fala sobre vitiligo? Então, a minha trajetória, né, eu não tinha vitiligo na minha infância. Muitas pessoas acham que o vitiligo é de nascença, mas ele pode ser ocasionado em qualquer momento da vida. O meu caso, a gente ainda não sabia qual era o motivo. Eu fui descobrir bem depois que era o motivo do estresse. Eu tive vitiligo logo aos 9 anos de idade, então foi na infância. Foi muito difícil, porque a infância, você está ali no momento de descoberta, na escola, com as crianças. Acaba que criança não tem muita noção, quer realmente levar tudo para o lado da brincadeira. E é aí que vem, né, os problemas. Então, eu me fechei muito de início, me retraí bastante, comecei a ficar um pouco agressiva e reativa às coisas e às pessoas, porque foi muito difícil passar pela fase de bullying, de preconceito, onde não era apenas as crianças que propagavam isso, né? Era adultos que ensinavam as suas crianças a agirem de tal forma. Porque os pais, por não terem informação, muitas das vezes falava, isso pega, e a gente sabe que o vitiligo é uma doença autoimune. Então, assim, para mim foi bem difícil, mas teve um momento que eu tive que parar e falar assim, olha, é a minha vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? É um presente que Deus me deu, como que eu quero abraçar esse presente, como eu quero levar ele? E eu falei, eu preciso realmente dar uma repaginada, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar afundada em depressão, porque mesmo com criança, com 9 anos, eu entrei em depressão, eu tentei mais de 5 suicídios na época por não me aceitar, por não me achar bonita, porque eu já tinha o problema de ser uma mulher, uma criança preta, né? Que, querendo ou não, antigamente eu não era igual hoje, os cabelos não era uma coisa muito bonita, as pessoas não achavam bonito o cabelo afro, era uma coisa que eu sempre gostei, e do nada veio o vitiligo. Então foi muito drástico. Mas eu falei, olha, é o presente, a vida é um presente, como eu vou levar esse presente? Então foi aí que eu falei, não aceito ficar assim, eu preciso mudar. E eu comecei a entender o meu valor, entender que indiferentemente com as manchinhas ou sem as manchinhas, o meu caráter vai permanecer o mesmo, as minhas qualidades vão estar aqui para serem notadas e apreciadas. E também, né, eu não vou mudar quem eu sou para poder querer agradar as pessoas. Então, as pessoas têm que me aceitar assim, né? Esse céuzinho cheio de nuvem, um céu estrelado,
e eu preciso me amar primeiro. E foi aí que eu comecei a fazer esse processo. Eu comecei a me olhar no espelho, eu falava todos os dias: eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Até o dia que eu me olhei no espelho e realmente me achei bonita. E realmente falei: nossa, o quanto eu sou bonita e priorizada, né? Privilegiada de ser única, de ser diferente. Porque é isso que o vitiligo me proporcionou. E quando eu parei para falar, nossa, eu era assim lá atrás, eu sofria por ter o vitiligo e hoje eu tô tão bem. Nossa, mas será que tem pessoas na mesma situação que eu estive? Foi aí que eu realmente falei, não, eu quero poder ajudar pessoas como um dia eu fui ajudada. E realmente eu busquei assim o máximo acolher pessoas com vitiligo antes mesmo da casa do Big Brother. Era um assunto que eu trazia nas minhas redes sociais, era um assunto que eu sempre levava nas passarelas, porque eu participei de muitos concursos, participava de trabalho como modelo, participava também de alguns trabalhos em emissoras. Então eu sempre busquei trazer esse assunto com a maior naturalidade, tirando aquele tabu que a gente tem, aquele medo de falar sobre o assunto de uma forma natural. Interessante isso que você está dizendo, que figura de linguagem maravilhosa, né? Um céu cheio de nuvens ou um céu repleto de estrelas. É muito nítido que essa transformação ela é literalmente de dentro para fora. Você se descobre, se entende, se aceita, se olha no espelho e se admira com muita verdade. Quais foram as suas inspirações? Quais foram os seus pilares aqui em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo? Onde é que você se apoiou para descobrir tudo isso? Olha, o meu primeiro apoio foi a minha família. Minha mãe, mesmo não entendendo muito sobre o assunto, porque ainda nem mesmo os médicos sabiam falar tanto sobre, mas a minha mãe sempre esteve ali ao meu lado, a minha avó, todas elas, né, as três, a minha bisa também. Então, a base familiar foi muito importante para esse processo. Mas também os amigos, né, de verdade, aqueles que ficaram e falaram: olha o quanto você é bonita, né? Então, assim, eu fui me descobrindo, mas uma pessoa que foi crucial na minha vida foi a Wine. Ela é uma modelo canadense, inclusive tive o prazer e a honra de encontrá-la no carnaval, ali no camarote da número 1 da Brahma. E foi, assim, simplesmente incrível, porque eu lembro que um amigo me apresentou ela, eu tinha 11 anos. Eu já estava no processo de sair da depressão, de parar de me cortar, e estava no processo de aceitação. E eu lembro que quando meu amigo me mostrou ela, ele falou assim: eu te vejo como essa modelo. E eu virei e falei assim: por quê? Ele: não sei, mas eu te vejo como ela. Olha como é que ela é bonita. E eu comecei a pegar ela como uma referência para mim. E aquilo foi me dando força. Eu falei: poxa, se ela é capaz, eu também sou. Então eu vou dar o meu máximo para me conseguir um dia ser como ela, referência para inúmeras crianças que talvez esteja passando pela mesma situação que eu estou hoje. E isso me deu muita força para poder prosseguir adiante e poder me enxergar realmente com outros olhos. Muito bacana, porque no momento assim que você descobre isso e abraça uma profissão que tem no corpo algo muito valioso, como um grande instrumento de trabalho, que tem também ali um orgulho muito grande, você precisa estar muito forte para chegar e se posicionar de forma altiva, firme, né? E a gente vê você no Big Brother, fala sobre, né, Big Brother, mas é preciso lembrar que tem toda uma trajetória sua aí, como você mesma disse, de passarela, de participação em outros programas, de mostrar literalmente quem você é, né? Foi um processo que foi construído passo a passo, né? Sim, foi um processo muito doloroso e muito vitorioso também. Porque eu passei por muita rejeição no início, tive que aprender a lidar com essa rejeição e a fazer as pessoas me respeitarem. Então, é um processo doloroso, mas vitorioso, porque a partir do momento que você age com naturalidade, fala: olha, eu sou uma pessoa, eu mereço respeito, eu também sou digna do meu espaço. Aí as pessoas começam a te ver de outra forma.
E tem todo um processo atrás, igual às vezes ali na primeira semana eu vejo muita gente falar assim, nossa, você chegou muito, né, posuda, e não é por causa disso, é porque realmente eu sempre gostei muito de moda, eu sou apaixonada com TV, fiz teatro 3 anos e meio, eu faço dança desde os meus 9 anos de idade, então, assim, esse é o meu universo. E acaba que, pela minha postura, mesmo sendo uma menina de 22 anos, e principalmente uma menina de 22 anos que teve vitiligo aos 9 e teve que enfrentar todo o preconceito e rejeição, é um posicionamento, às vezes, mais marcado, mais forte. Porque é como se eu falasse assim: oi, estou aqui, sou uma pessoa, eu quero que me respeitem e respeitem o meu espaço. Então é muito engraçado a gente falar até sobre a trajetória no BBB, porque as pessoas muitas das vezes elas se deparam apenas com aquilo. E eu não sou apenas aquilo. Eu realmente tenho muita história anterior e eu fico muito feliz de poder contá-la e ter pessoas que ouçam essa história. E maravilhoso. A doutora Michele, Natália, conversou conosco antes, no primeiro bloco, falando de algumas questões até estigmatizadas relacionadas ao vitiligo. Uma delas é sobre o aspecto emocional que poderia causar o vitiligo. Ela disse que não é exatamente assim, mas que situações emocionais podem também, é como se fosse algo que é um motor para o problema. Você percebe isso? Situações emocionais acabam interferindo? É aquela história, né, de sentir literalmente na própria pele? Sim, o meu caso, por exemplo, não é genético e também não é nada relacionado ao meu sangue, à falta de vitamina. O meu vitiligo é realmente por estresse. Eu tive algumas situações, episódios na minha infância que desencadearam esse estresse, essa ansiedade, e o vitiligo surgiu. E eu sinto muito na minha pele, porque tanto que na casa é muito notório reparar quando eu entrei, como estavam as minhas manchas e quando eu saí. Então é muito notório como a gente sente tudo na pele. E o pior, dependendo do tipo de ansiedade ou tipo de turbulência que a gente estiver sentindo e vivenciando, aquilo gera até mesmo coceira, ardência, tem reações inflamatórias que o vitiligo pode passar. E quando eu iniciei no processo do vitiligo, eu já vim com uma reação inflamatória muito forte, saía pus, coçava muito, tanto que foi até mesmo, os médicos achavam que era outra doença. Então, tudo a gente sente na pele. É engraçado isso. A pele me manda sinais. Ela conversa comigo diariamente. E você sentiu, então, durante a permanência na casa, você sentiu que as manchas aumentaram pelo estresse natural de uma competição como o Big Brother? Muito, muito. Minhas manchas aumentaram no olho. Aqui tá diminuindo bem, mas aqui no olho cresceu bastante, na parte de cima, na pálpebra. Eu tô com um pouquinho de sombra também, não dá para perceber. Mas nas axilas também, ó, essas manchas aqui eu não tinha. Nas mãos também, essas daqui eu não tinha. Então, muitas novas manchinhas foram aparecendo, algumas mudaram de lugar. E isso pode acontecer com o vitiligo, porque o vitiligo é extremamente emocional. E por isso que ele pode ser desencadeado principalmente em qualquer fase da vida. Seja criança, adolescente, adulto, você pode estar mais idoso. Nem sempre vai ser por causa da falta de vitamina no sangue, que gera a falta da melanina, e nem sempre o genético. O emocional manda em tudo. Exatamente, a gente viu isso com a doutora Michele. Agora, com relação a tratamento, o que você pode falar sobre a sua trajetória? Teve um período assim que você pensou em fazer um tratamento mais efetivo ou buscar algo que resolvesse o problema, até você descobrir que aquilo ali era parte do que você é, do que você representa para esse universo maravilhoso. Como é que aconteceu com você? E contando isso, você está fazendo um relato também para outras pessoas que estão nos assistindo e que precisam desse start, dessa luz para se entender melhor também, né? Sim, claro.
quando eu iniciei com o vitiligo, quando o vitiligo apareceu na minha vida, a gente já foi logo procurar um médico, porque veio no período inflamatório, foi tratado primeiro como inúmeras doenças antes de ser tratado como vitiligo. Após um ano já, eu sendo portadora de vitiligo, que eu fui descobrir que era realmente. Então, eu fiz todos os tipos de tratamentos que você imaginar, desde tratamentos homeopáticos a tratamentos mais invasivos, fiz laser, já fiz tratamento vindo de Cuba. Teve uma época que a gente estourou a nossa conta mensal, assim, familiar, realmente por causa só dos meus tratamentos. E eram empréstimos, era muita coisa. Era uma pomadinha desse tamanhozinho para poder passar no corpo inteiro. Então, para usar no corpo todo, era mais ou menos uns 7 frascos de pomada, porque era muito pequenininha e muito cara. O SUS, na época, não conseguia fornecer. Então, assim, foi um processo apertado. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo tratamento para o vitiligo. Até que um dia eu me deparei numa maca com vários médicos me olhando e um médico cortando um pedaço da minha pele para poder fazer mais uma das milhares de biópsias que eu já tinha realizado. E naquele momento eu comecei a chorar muito. A única coisa que eu pedi era para que eu ficasse sozinha com a minha mãe. E quando a minha mãe veio, eu falei: mãe, eu não aguento mais isso, eu não quero mais. Porque quanto mais tratamento eu faço, pior eu fico. Eu estou emagrecendo muito, eu cheguei a pesar 43 quilos. Isso uma criança de 11 anos que pesava normalmente 58 a 60 quilos. Então, assim, eu emagreci muito. E eu falei: eu não quero mais isso, eu não tô aguentando mais. Ela falou: olha, eu deixo você parar de fazer o tratamento, desde que você não use mais maquiagem nas manchas, desde que você realmente se aceite. Você vai sair na rua de short, você vai usar a blusa de alcinha e você vai viver. Eu não quero ver você triste. Eu falei: então tá bom, mãe, a partir de hoje eu vou viver. E esse foi o startar, assim, da minha vida. Eu lembro que eu saí dali muito triste, porque eu me senti um bicho, né? Porque o vitiligo não era comentado, agora que a gente está sabendo um pouquinho, mas muito pouco ainda. E assim, eu falei: eu não quero mais ser tratada dessa forma, eu sou linda, eu tenho vida, Deus me deu vida, e eu quero viver isso que Deus está me dando. E eu peguei, a partir dali, parei de tomar todos os medicamentos, no primeiro mês eu tive resultados até no meu vitiligo. Eu tinha muito vitiligo na testa, tinha nos olhos, na lateral da boca, as minhas mãos eram mais abertas, aqui no meu braço eu tinha bastante vitiligo. E no primeiro mês eu já tive vários sintomas assim de melhora quando eu decidi me aceitar. A partir do momento que eu me olhei e falei: olha, eu sou isso, Deus se permitiu que o vitiligo viesse à minha vida é porque ele tem um propósito e eu quero vivenciar o meu propósito, né? Isso não vai mudar nada, é uma doença autoimune, eu posso viver normalmente, eu posso andar, eu posso falar, não tem por que eu ficar me sentindo mal, não tem motivo. E a partir dali, eu realmente virei para mim e falei: Natália, vamos viver? E comecei a usar minhas roupas que mostravam o colo, parei de usar roupa de manga, parei de passar maquiagem no rosto, comecei a usar chinelo, porque eu não usava chinelo, eu tinha vergonha que as pessoas vissem as minhas manchas. Porque eu passei em situações de, às vezes, comprar um pão e a pessoa que estava pegando o pão parar de pegar, deixar o pão que ela estava pegando e ir embora, porque tinha medo de comprar o pão e pegar. Então, assim, esse é o nível da desinformação. E eu falei: não, a partir de hoje eu quero informar as pessoas. E quando eu deparava com esses tipos de atitudes, eu ensinava, eu falava: olha, você sabe o que é isso? Isso tem nome, isso se chama vitiligo, não é contagioso, não pega, tá? Inclusive, meu nome é Natália, satisfação, prazer. E fazia isso com a maior educação do mundo, porque eu vejo quanto as pessoas precisam dessa orientação. E é algo que eu faço até hoje. Muitas das vezes as pessoas me param na rua e falam: isso é queimadura? Eu não, é vitiligo. Então, assim, eu realmente parei com os tratamentos e resolvi abraçar
né, o mundo, a vida, aquilo que Deus mais nos deu de importante. Literalmente, literalmente abraçar o mundo, né? Agora, é muito interessante porque ali com seus 12, 11, 12 anos, você já tinha uma ideia muito clara que você queria o palco, que você queria o brilho das passarelas, das TVs, você já sabia disso, né? E tinha a limitação, entre aspas, que você enxergava na própria pele do vitiligo, deve ter sido muito difícil para essa criança que foi você, Natália, lidar com isso, falando, meu Deus, eu quero tanto brilhar, mas eu não vou conseguir. E aí quando você muda, transpõe esse obstáculo, que era um obstáculo, acabou virando um grande caminho para você, né? Sim, nada na minha vida foi fácil, assim. Eu perdi meu pai muito cedo, fui morar com minha bisavó. E eu lembro que com 5 anos eu já amava sambar. Adorava. Eu sempre falava, vó, eu amo sambar. Um dia você vai estar na avenida. E eu sempre gostei muito disso. Eu lembro que eu ficava cantando na laje de casa com 5 ou 6 anos. Eu ficava ensaiando que eu estava desfilando no corredor de casa. Mas quando o vitiligo veio, eu pensei que a minha vida tinha acabado. E era a principal coisa que eu falava, porque eu vi muito que eu não ia conseguir, que eu nunca seria amada, que ninguém nunca ia me dar uma oportunidade pelo vitiligo. E eu falei: olha, mesmo que não aconteça da forma que eu quero, eu vou tentar. E quando eu dei esse startar na minha vida de não fazer mais tratamento e voltei a fazer as coisas que eu gostava, que era o teatro, a dança de rua, eu fazia muitos projetos sociais em periferias, e assim era muito bacana. E quando eu voltei até minha vida, eu falei: não, eu quero tentar. Porque se eu tô aqui, se Deus está me permitindo estar viva depois de tudo que eu passei, porque eu já tomei remédio, já me enforquei, me cortava, fazia tantas coisas, porque eu achava que a minha vida tinha acabado. E eu virei e falei: se Deus está me permitindo isso, é porque Ele tem um propósito. Então eu vou tentar, eu vou correr atrás. E eu sempre sonhava, eu olhava assim para a TV e falava: nossa, eu quero um dia poder ter essa oportunidade, mas eu não sabia como. E aí eu ia, batia na porta. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei na Globo foi porque eu fiquei 3 dias na porta da Globo de São Paulo. E eu ficava, toda pessoa que entrava, eu perguntava: você é Scolter? Você é o cara que faz a questão da plateia? Eu sempre perguntava. Aí falava: não, eu sou plateia, eu sou modelo, eu sou dançarina. Um belo dia eu conheci um cara que fazia a plateia da Globo e várias outras emissoras também. E falei: nossa, por favor, me dá uma oportunidade. E na época o cachê era muito baixinho, eu não pagava nem o meu transporte. Mas eu fui corajosa de entender que o vitiligo ele não estava me limitando, que o vitiligo era, na verdade, uma oportunidade de Deus me tornar única. E que se eu corresse atrás, poderia não acontecer da forma que eu queria, mas sim que poderia acontecer. Mas eu só saberia se eu tentasse. E foi isso que eu sempre busquei e que eu ainda busco na minha vida e na minha trajetória. É não me limitar aos nãos da vida e aos nãos das pessoas. É realmente correr atrás daquilo que eu sonho, daquilo que eu almejo, e nunca, em momento algum, pensar que eu não posso. É pensar: olha, eu vou fazer a minha parte. Se der certo, deu. Amém. E se não der certo, tá tudo bem. Existem inúmeras possibilidades. Enquanto eu estiver viva, eu ainda posso tentar. Que maravilha! Olha que aula que você está dando aqui, Natália. E é muito legal para os nossos telespectadores, nossas telespectadoras, dizer também que a Natália é mineira de Belo Horizonte, essa trajetória toda Sim, que ela está contando, aconteceu muito aqui na nossa querida BH, né, Natália? sim. Eu sou mineira, sou nascida em Sabará, mas antes do programa eu estava morando em Belo Horizonte. E assim, é uma terra que eu tenho muito amor. Eu sou apaixonada por Minas, porque é um povo muito acolhedor, um povo muito agraciado, sabe? Muito carinhoso. E sem falar que o nosso cafezinho não tem igual. Com pãozinho de Mas, queijo. para E ser entre sincera, é outras uma qualidades. honra, viu? Uma honra imensa poder nascer aí, representar também, de certa forma, mas eu me sinto mais representada do que representante.
E isso, assim, para mim não tem preço, né? Eu queria também só dizer que entre tantas qualidades que a Natália mostrou aqui pra gente, ela também é cruzeirense, o que faz dela uma pessoa ainda mais esplendorosa. Natália, muito O obrigado Cruzeiro tá pela voltando, participação. hein? Opa, tamo lá, tá voltando, seguro cabuloso. Ô, Natália, muito Tamo indo obrigado, bem. tá? Estamos indo bem. Boa sorte para você na sua vida, na sua trajetória. Foi maravilhoso conversar com você. Tudo de bom, fique com Deus e que você continue brilhando, incentivando e também mostrando para as pessoas a possibilidade da vida plena quando a gente vira a chave por dentro. Valeu! Verdade. Muito obrigada. Obrigada pelo seu carinho. Uma satisfação imensa. É um homem que eu admiro muito, que eu sempre olhava na telinha e ficava lá aplaudindo. Hoje é uma honra poder estar aqui. Um dia a Obrigada e um gente grande vai, abraço para você e essa produção linda. um dia a gente vai sambar junto, fazer um trimelique tri junto, tá Por bom? favor. Valeu. Beijo para você. Até mais. A gente fica por aqui, programa muito bacana, muito legal. A gente fica por aqui, falamos sobre vitiligo, conversamos com a Natália, conversamos com a doutora Michele, mas a gente também volta por aqui, compartilhe o conteúdo nas nossas redes sociais, deixe também sua opinião, diga o que você está achando da nossa programação e a gente vai gostar muito de ver seu comentário por lá. Saúde!